meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos reunidos para refletir um pouco mais sobre a palavra de Deus, que serve para nós como consolo e conselho. Hoje nós vamos falar sobre os discípulos de Emaús. É uma passagem depois da ressurreição de Cristo, muito conhecida, mas que mexe muito com a gente também. Vamos ouvir, ela está em Lucas, capítulo 13? 24. Hã? Capítulo 24, versículo 13. Capítulo 24, versículo do 13 em diante. Vamos ouvir. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha passado, enquanto iam conversando e discorrendo entre si. O mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados, e não reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhes: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tinham uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura, não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto que narra aí depois da ressurreição de Cristo
ele mexe muito com o nosso comportamento também, como se nós fôssemos os discípulos de Emaús. A gente percebe que os discípulos de Emaús, um tem nome, o outro não tem. Um é chamado de Cleofas e o outro ninguém sabe o nome, porque ele pode ser eu ou qualquer um de vocês. Quando uma notícia, quando você espera uma coisa igual eles esperavam, que Jesus viesse para tirar Jerusalém, tirar todo o povo judeu da escravidão de Roma e também da escravidão da lei imposta por eles por causa da religião, toda a esperança morreu lá na cruz. Aquele homem que deu tanta fé, tanta esperança para o povo, foi condenado à morte. Então o desespero bate no coração. Quando nós pensamos nos dois discípulos de Emaús, nós pensamos como eles pensam, diante de qualquer sofrimento, de qualquer decepção que a gente tem na vida. Quando você espera tanto por alguma coisa e acontece completamente ao contrário. E muitas vezes também um sofrimento causado por doenças, por desemprego, por desilusão, por traição, por tanta coisa, desmorona a nossa vida. E era como eles se sentiam. Tanto que não reconheceram Jesus, não pelo fato de não ter olhado para ele. Olharam sim, mas Jesus já era Jesus ressuscitado. Já tinha sido transformado, ele não tinha as características de um ser humano aqui da terra, mas ele já tinha as características de um anjo do céu. Então, eles continuaram falando para Jesus. Jesus pergunta, o que aconteceu? Ele falou, mas será que é só você, o único estrangeiro, que não sabe o que aconteceu? E eles falaram que ele foi morto, os sacerdotes, os doutores da lei tinham condenado ele, e que ele sofreu muito, e com ele morreu a esperança de um povo, que esperava que ele viesse para nos resgatar. Então, Jesus os chama lentos de entendimento. Por quê? Jesus começa a mostrar para eles nas Escrituras, porque é bem diferente do povo de hoje, que não conhece a Bíblia. Naquele tempo, o povo que acreditava em Jesus e acreditava em Deus, conhecia as Escrituras, conhecia tudo. E Jesus então foi falando que todas as passagens da Bíblia explicava alguma coisa que iria acontecer com ele. Moisés, os profetas, tudo falava. E falaram também o que ia acontecer com ele, que era necessário acontecer. Então, a tarde começa a cair, começa a ficar de noite. E a distância entre Emaús por onde que eles iam, Jerusalém, não sei, era de 11 quilômetros. E eles então falaram, Jesus fez de conta que ia adiante, e eles falaram para Jesus, fique conosco, Senhor. Já está ficando de tarde, vai anoitecer, fique conosco. E Jesus então ficou com eles, entrou na casa deles e fez refeição com eles. Na hora da refeição, Jesus toma o pão na mão, fica de pé, dá a bênção e reparte o pão e entrega para eles. Nisso, os olhos deles se abriram, no partir do pão. Se nós nos colocarmos na presença dos discípulos de Emaús, se a gente tiver dentro do nosso coração também o conhecimento da Bíblia, saber o que já tinha sido descrito que ia acontecer com Jesus, só que a gente não pensava em tanto sofrimento. Naquele tempo ninguém imaginava que Jesus ia sofrer tanta humilhação, tanto desprezo, ser condenado como se fosse um bandido, porque a morte da cruz era a morte mais humilhante que tinha naquele tempo. Era considerada a morte para os bandidos.
e foi reservada para Jesus também. Então, quando eles vão escutando o que Jesus fala e vão relembrando que era verdade, e o coração deles já foi amolecendo. Mas quando chega a hora da partilha do pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Assim como nós, quando a gente está no maior do sofrimento, quando a gente está desiludido, acha que a vida já não tem mais sentido, que a gente deseja até morrer, a gente também encontra esse Jesus na ceia eucarística. Quando eu vou à missa e recebo a comunhão, é como se Jesus penetrasse dentro do nosso coração, dizendo para nós: calma, filha, eu estou aqui, estou contigo, caminhei com você e estou caminhando, eu não te abandono. E você se enche de esperança, você se enche de ânimo. E foi o que aconteceu com esses nossos dois irmãos. Eles vão até os discípulos e contam a experiência que tiveram. E que eles sentiam, quando Jesus falava das Escrituras, o coração deles ardia, mas ao partir do pão, eles tiveram certeza que Jesus caminha conosco até mesmo nos momentos de decepção e sofrimento. Que isso sirva de lição para nós, que nós não estamos livres desse tipo de sofrimento. Nós também vamos passar por muitos momentos ruins, mas vamos lembrar sempre que Jesus caminha conosco. Eu espero que, ao ler esse texto, vocês também possam imaginar, você é aquele discípulo que não tinha nome. Eu espero que esse texto tenha abrido mais o nosso coração e a gente compreenda o caminho de Jesus, é o caminho que Ele faz conosco. Por hoje é só. Espero ter, assim, aberto a vontade de vocês compreender melhor essa passagem do Evangelho, e que Deus os abençoe e fiquem com Deus, e que esse restinho de Páscoa, né? Nós estamos na 8ª da Páscoa, e então que ele sirva de consolo para nós, nos nossos momentos de desilusão, sofrimento, doença, desemprego, qualquer coisa. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e que o Cristo ressuscitado ressuscite dentro de você a vontade de viver. Fique com Deus. Tchau.